Olá, como é que vocês estão? Boas-vindas ao meu canal. Eu sou Jéssica Martins, personal trainer, mãe do Joaquim, e eu já estou agradecendo mentalmente pelos meus 100.000 inscritos no canal. E hoje eu vou. Ah, mas você não tem 100.000 inscritos, gente, é só um detalhe. Quando você acredita que algo tá para acontecer, você já tem a crença daquilo, é questão de tempo. Enfim. Hoje eu vou falar algumas coisas que eu gostaria de ter aprendido aos meus 18 anos, porque esse ano é um marco na vida das pessoas, geralmente, é o ano que eu faço 30 anos. Então eu gostaria de ter aprendido essas coisas antes, que a Jéssica de 30 anos sabe, e se ela pudesse ter uma conversa com a Jéssica de 18 anos, ela gostaria de ter dito. Mas como eu não posso voltar no tempo, eu posso dizer essas dicas para as pessoas que estão me escutando. Lembrando que mesmo que você tenha mais de 18 anos, tudo que eu falar aqui pode ser usado independente da sua data de aniversário, da sua idade, porque são dicas para melhorar a sua vida no geral. E uma delas que eu mudei bastante nesses últimos tempos, depois de ter passado por ansiedade, depressão, ter tomado até tarja preta, foi a ver as coisas pelo lado mais positivo, talvez, não pelo lado da ansiedade, tanto pelo lado da tragédia, né? Ver sempre o pior cenário. Eu me considerava uma pessoa muito realista. Aí eu percebi que era só um mecanismo de defesa para que eu não me arriscasse, para que eu não fizesse coisas mais grandiosas, talvez, na minha vida. Aí eu mudei esse cenário recentemente, acho que faz de 2 anos pra cá, essa mentalidade. Mas e se coisas boas acontecerem também? E às vezes, muitos daqueles cenários ruins que a gente pensa não acontecem. Muito, a maioria, sei lá, tem até uma porcentagem muito grande de que não vai acontecer. Então eu comecei a pensar mais pelo lado positivo das coisas, é, não me preocupar tanto. A preocupação, isso tira a nossa paz, aumenta a nossa ansiedade num mundo que está tudo extremamente acelerado, então me preocupar menos fez até eu melhorar minha questão psicológica, junto, claro, com terapia, enfim. Então, outra dica que eu daria para Jéssica de 18 anos é que ela se preocupasse com a mentalidade dela, com o mental. Assim como ela se preocupava com o físico. Como vocês sabem, eu sou personal trainer, então isso é uma dica importante. Se você puder começar a fazer exercício físico hoje, comece. O exercício físico, eu costumo brincar com os meus alunos que é como se fosse guardar dinheiro no banco, né? Então, às vezes você faz, mas para que eu tô fazendo isso? Um dia você vai precisar daquele dinheiro. Então, saúde, né? Então, o exercício físico é super importante. Mas a mentalidade também é. Então, se eu tivesse aprendido a colocar limites antes, se eu tivesse aprendido a me preocupar menos antes, a ser menos perfeccionista, porque o perfeccionismo nada mais é do que uma procrastinação, um medo de rejeição, me importar menos com a opinião dos outros. Gente, se importar menos com a opinião dos outros é libertador. Então, se você aí se importa muito, se tudo que você faz é visando a opinião de alguém, de terceiros, muda isso. Vai ser libertador para sua vida. É claro que você não precisa também meter o louco, fazer tudo da sua cabeça, como se não existissem regras, não é nesse sentido que eu falo. Mas eu falo no sentido de que muitas das coisas que você vai fazer, as pessoas nem reparam, nem percebem, ninguém tá te rejeitando, isso tá na tua cabeça. E foi por esse motivo que eu até comecei esse canal, porque eu precisava falar das minhas ideias, eu tenho muita coisa para falar, assim, eu gosto muito de comportamento humano. Eu até pensei, nossa, por que eu não falo de treino, exercício físico, enfim, que é a minha área, que eu já trabalho há 10 anos com isso, por que eu não foco nisso? Para ser uma referência na área, enfim, mas eu sinto que eu preciso desabafar coisas assim mais filosóficas, não trazer necessariamente, não que eu possa trazer também termos científicos, estudos, enfim, mas eu também quero trazer pensamentos. Eu acho que essa questão da filosofia do ser humano, conseguir linkar ideias, ter uma opinião e essa opinião ser divergente de opinião da outra pessoa, mas ao mesmo tempo conseguir atribuir algo para sua vida é importante. Então é isso que eu quero com esse canal.
E espero encontrar pessoas que consigam entender isso também. Então, continuando com as dicas, não se importem tanto com a opinião das pessoas, não dê tanto poder às pessoas de fazer você se sentir mal, de fazer você se sentir culpado e até de fazer você se sentir bem. Isso é um pensamento muito estoico, né? De que o elogio também não tem que te é, impactar tanto quanto uma crítica. Então, eu concordo. Você não tem que ter a mesma força, né? Não tem que ter tanto elogio quanto uma crítica. Mas você se conhecer, o autoconhecimento, ele é muito importante, porque no autoconhecimento você vai conseguir entender o quem você realmente é e até as suas falhas, porque nós não somos perfeitos, né? E tá tudo bem, a famosa frase, e tá tudo bem. Então, até conhecer as suas falhas, na minha opinião, dos objetivos da vida pelo qual nós estamos aqui é a evolução. Então, nós nascemos, nós vivemos num contexto, aprendemos crenças, coisas ruins também, coisas que nos prejudicam, né? E aí, à medida que nós crescemos, nós podemos ter essa liberdade de nos libertar, nós podemos ter essa maturidade. Então, é muito importante. E continuando com as dicas, que eu acho importante, que eu gostaria que a Jéssica de 18 anos tivesse aprendido, é cuide mais do seu ambiente, das pessoas que vão entrar na sua vida. Isso, é claro, como eu falei, o autoconhecimento, você estar bem consigo é muito importante, isso vai te blindar de muita coisa, mas tem relações, principalmente de namoro, de esposa com marido, ou cônjuge, né? É muito forte. Você entra quase que numa simbiose com aquela pessoa. Então é impossível que aquela pessoa não te influencie em algo. Então, se for para escolher, escolha alguma pessoa que realmente vai te trazer melhoras, né? Não fique num relacionamento tóxico, num relacionamento de manipulação, porque você acha que não vai encontrar alguém melhor. Se você percebeu que tem padrões que te prejudicam na tua vida, seja de dependência, eu quero falar tudo isso no meu canal. Tudo são coisas que eu passei, que eu gostaria de trazer, mas esse vídeo ele é mais as dicas gerais. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você ressoou em você e você queira que eu traga com mais detalhes, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, mas cuide muito bem, porque muitas das vezes o seu estado psicológico, ele tá pior, dependendo do ambiente que você está. Então, se você não pode sair de imediato, se blinde, claro, mas faça um plano para você conseguir acessar outro lugar, acessar outros ambientes que te façam melhor, conhecer novas pessoas. Eu não acredito que tá todo mundo querendo fazer mal para todo mundo, não é isso, né? Não vamos também entrar numa defesa, num modo de defesa, porque somos seres sociais. Mas é importante a gente entender que precisa ter cuidado, mais cuidado, né? Sempre fui muito inocente, eu sempre acreditei muito, e isso eu acho que vou finalizar com essa última dica, que é uma das mais importantes, não meça as pessoas com a sua régua, não meça a atitude dos outros com a atitude que você faria, porque isso vai te livrar de tanta expectativa, de tanto sofrimento. Então, se você for fazer algo, faça de coração, né? Independente do que você acredita, mas não espere que a pessoa faça da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor, um exemplo super assim, você não rouba, você não roubaria nada de ninguém, e aí você deixa seu celular em cima de uma mesa e imagina que todo mundo não vai roubar. Mas não, algumas pessoas roubam, né? Algumas pessoas não têm a mesma vivência que você e para elas aquilo não é algo que elas se sintam moralmente incapazes de fazer. Então, não coloque as atitudes das outras pessoas na sua régua. Isso vai te livrar de muita expectativa e não psicologiza tudo. Isso é uma coisa que eu sempre tive e eu acho que é uma coisa muito das mulheres também. Ah, querer justificar a atitude dos outros, querer justificar tudo que os outros fazem, como se você, ai, porque eu faria isso, porque eu faria aquilo, ou ficar muito compadecida com o passado daquela pessoa, como aquela pessoa sofreu, enfim. Às vezes a pessoa só podia te oferecer aquilo, entendeu? Às vezes tira isso, olha, era o que ela tinha para me oferecer. Esse processo é dela.
Você entende o quão é difícil a gente se mudar, então imagina mudar outra pessoa, então tira esse controle, essa mudança. Então, vamos concluir agora tudo que eu falei. Voltando aqui, o meu celular mostrou atualização ali, e aí travou meu vídeo. Mas concluindo, então, tenta não imaginar mais o pior cenário, tenta ser mais leve no seu dia a dia, eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua vida. Inclua exercício físico, tenta melhorar a sua alimentação. Eu digo tenta, mas vamos fazer um propósito aqui que você vai conseguir. Então, vamos lá, vamos fazer exercício, vamos viver a vida com mais leveza. Eu acho que hoje, com 30 anos, eu me sinto mais leve do que quando eu tinha 18 anos. Com 18 anos, eu era mais inconsequente. Hoje eu tenho um filho, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho obrigações. Mas, enfim, eu vou finalizar o vídeo agora, tá tendo uma obra aqui em casa, então tá um barulhão aí. Mas obrigada se você acompanhou até aqui. Te espero mais vezes aqui, tá bom? Um beijo.